Polícias rodoviária estadual e federal registram aumento no número de acidentes nas estradas baianas durante o carnaval. Consumo de bebidas alcoólicas, ultrapassagens em locais proibidos e excesso de velocidade estão entre as principais causas. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também, além das estradas, os acidentes com motociclistas também crescem nas cidades. Só em Vitória da Conquista, quase 2.000 acidentes foram registrados no ano passado. E ainda mais mudanças na Zona Azul. Após polêmica sobre a taxa pós-utilização, Prefeitura de Vitória da Conquista suspende cobrança por tempo indeterminado. Saiba com que muda e como fica a situação do estacionamento rotativo na cidade. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, na sua tela 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag N2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é quinta-feira, 19 de fevereiro, o SB Notícias, segunda edição, está começando. Às 18 horas, 32 minutos, 22 graus, temperatura média neste momento em Vitória da Conquista. Quinta-feira de muita chuva aqui na cidade. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês aí as últimas imagens e atualizações dessa forte chuva que atingiu Vitória da Conquista nesse fim de tarde, né, de quinta-feira. Ruas alagadas, árvores, né, prejudicando a fiação elétrica. Então, daqui a pouquinho a gente traz a atualização para vocês. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aí com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado aqui no N2. E a gente abre a edição de hoje falando, gente, sobre o crescimento de acidentes nas rodovias federais e estaduais da Bahia durante o carnaval. O consumo de bebidas alcoólicas, as ultrapassagens em locais proibidos e o excesso de velocidade estão entre as principais causas. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, as estradas baianas registraram movimento intenso, principalmente nos dias de saída e retorno do feriado. Na BR-324, que liga Salvador à Feira de Santana, cerca de 41 mil veículos circularam na sexta-feira, enquanto 46 mil foram contabilizados ontem. Já na BR-116, que corta a Vitória da Conquista, foram registradas 48.570 passagens na saída do feriado e 42.346 no retorno. Na BR-101, uma das principais vias de conexão ao litoral baiano, o pico de movimentação aconteceu na sexta-feira, com 41.667 veículos. Durante a operação, foi registrado aumento no número de acidentes e de óbitos. Foram 64 acidentes esse ano, contra 40 no ano passado. 91 pessoas ficaram feridas. Quanto aos óbitos, a Bahia registrou 8 em 2026. Foi o caso do acidente que deixou 3 pessoas da mesma família mortas na última sexta-feira. O casal de influenciadores Vitor Araújo e Kátia Araújo e a filha deles saíram de Vitória da Conquista com destino a Porto Seguro. Em 2025, a PRF contabilizou 4 mortes. As causas desses acidentes foram, em sua maioria, o consumo de bebidas alcoólicas, ultrapassagens em locais proibidos e excesso de velocidade. Aqui em Vitória da Conquista, segundo informações da PRF, um acidente foi registrado com um ferido. Em comparação a 2025, diferente dos dados estaduais, a cidade registrou diminuição nos números. No ano passado, foram 2 acidentes com 4 feridos. Sobre as estradas em si, a BR-116 foi a via que mais registrou acidentes em todo o estado. No entanto, quando o assunto são os óbitos, a gente chama a atenção para a BR-101, principalmente na região sul. Durante a operação, a PRF contabilizou 7.345 testes com bafômetro, com 5 flagrantes de pessoas dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas. Além da fiscalização de trânsito, a PRF intensificou o combate ao crime nas rodovias federais baianas. Ao todo, 32 pessoas foram detidas e 2 mandados de prisão cumpridos. Ainda foram apreendidos uma pistola e um fuzil.
É uma situação realmente complicada, o pessoal não tem jeito, né? Não tem prudência nas estradas. E não é só nas rodovias que os acidentes crescem não, viu, gente? A imprudência vem invadindo também as ruas das cidades. Uma das grandes preocupações são os acidentes com motociclistas que crescem ano após ano, acompanhando aí o aumento da frota em Vitória da Conquista. Só no ano passado, quase 2.000 acidentes com este tipo de veículo foram registrados na cidade. A reportagem de Larissa Lins. A PRF registrou uma queda no número de acidentes envolvendo motocicletas nas rodovias federais entre os anos de 2024 e 2025. É uma redução pequena, mas a gente conseguiu reduzir tanto a quantidade de acidentes quanto a quantidade de vítimas, a quantidade de feridos e mortos de 2024 para 2025. Entre os estados brasileiros com maior número de motocicletas em sua frota, a Bahia ocupa a 3ª posição, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Em Vitória da Conquista, esse número parece se relacionar com serviços por aplicativos de entrega de mercadoria e transporte de passageiros. São esses condutores que acabam se envolvendo nos acidentes mais complicados. Muitas vezes o condutor ele faz aquele acesso indevido para entrar num bairro e aí nesse momento ocorre um acidente. Tanto também pela conduta de outros condutores. Então a moto fica mais vulnerável, o condutor está mais vulnerável e aí no caso de uma colisão muitas vezes o resultado é um pouco mais grave. Eu sei que a vida de nós mototáxis é meio complicada, né? Porque geralmente o pessoal não respeita muito a gente e inclusive já sofri muito acidente de moto. Mas graças a Deus não foi com passageiro não, foi sozinho. Sempre, né? Só de estar em casa já é um risco. Mas tem que sair para a luta, se não sair, a gente acaba que não consegue levar o pão para casa. Se na BR-116, que corta o município, houve uma redução de acidentes, o mesmo não se pode afirmar sobre o número de colisões envolvendo motocicletas nos bairros da cidade. Nós temos dados estatísticos que houve aumento, sim. Um aumento difícil de acreditar, né? Nós tivemos quase 20% de aumento de sinistros de trânsito com motocicletas sem vítimas e também sinistros de trânsito com motocicletas e tendo vítimas. Para agentes de trânsito, o aumento do número de acidentes também está relacionado à crescente demanda dos serviços por aplicativos de moto. Então, consequentemente, se você é habilitado, você tem noção de normas e condutas no trânsito. Mas o que a gente tem visto muito aqui em Conquista? Muitos entregadores, é o famoso motoboy. Então, quando você trabalha para determinada empresa, ao qual você tem o tempo para entregar ou medicação, alimento, ou seja lá o que for, esse tempo faz com que você acelere mais a sua motocicleta, porque você tem que chegar a tempo para você ser bonificado por conta daquela entrega. Em 2024, a Secretaria de Mobilidade Urbana registrou 1.671 acidentes com vítimas no município. Em 2025, esse número passou a ser de 1.951. As colisões costumam acontecer com maior frequência fora do centro, nas zonas mais periféricas da cidade. Porque você confia que não vem carro, você confia que dá tempo, e aí você pega e avança e corre, e é isso, é imprudência mesmo do condutor da motocicleta. Pedir a Deus pelo livramento, não só a mim, aos meus colegas, aos que correm atrás de seu pão de cada dia, que dê livramento a gente, que os colegas prestem mais atenção no trânsito, entendeu? E é isso aí, tá muito perigoso o trânsito de Conquista, perigoso mesmo. Não só o trânsito, constantemente tem assalto, a gente perde colega, entendeu? Há outro alerta quando o assunto é segurança. Os passageiros de motocicletas devem ter mais de 10 anos de idade. E eu creio também que é muita irresponsabilidade do condutor transitar com a criança, porque você observa a quantidade de sinistros que tem aumentado com motocicletas e você ainda transporta sua criança, que tem a vulnerabilidade muito além na garupa de uma moto, aí eu acho que é a negligência, né? É uma situação realmente complicada. Agora a gente muda um pouco de assunto, gente. Como eu disse na abertura do jornal, uma forte chuva atingiu Vitória da Conquista na tarde de hoje e, claro, provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Você vai conferir nas imagens, no Distrito Industrial,
ruas ficaram completamente alagadas, prejudicando a circulação de pedestres e motoristas. Já na Avenida Rosa Cruz, um curto-circuito nas proximidades de um hipermercado, gente, como você vai conferir logo aí nas imagens, assustou quem passava pela via. O vento forte e a chuva acabaram causando aí o contato de uma árvore com a fiação elétrica. Já nas ruas, na rua Ascendino Melo, o cenário é sempre o mesmo, como você vai conferir nas imagens. Deixa eu passar aqui para você poder conferir. Agora vai, aí está aí na sua tela. Na rua, na Ascendino Melo, o trecho próximo ao Hospital Unimed ficou intransitável, né? Você estava nessa ambulância tentando circular e com bastante dificuldade, o que causou aí transtornos para pedestres e motoristas. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou nesta quinta-feira um alerta amarelo de chuvas intensas aqui para a Vitória da Conquista, tá? Segundo o Instituto, gente, o alerta terá início à 00:01 desta sexta-feira e segue até às 23h59. O perigo potencial é para chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, com baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil, gente, orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, você viu o motivo aí agora nas imagens, né? Pois há um leve risco de queda e descargas elétricas e também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, você pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 77 3229 3456, está aí na sua tela, 3229 3456, ou então pelo WhatsApp, que é o 77988565070, repetindo para você aí de casa, 778855070. Só para te atualizar aí de casa, na Avenida Ascendino Melo, lá na altura da Avenida do Cruzamento com a Avenida São Geraldo, um motociclista com uma passageira acabou sendo arrastado pela enxurrada. E é sempre o que você fala aqui no jornal, todo mundo sabe que aquela região ali, a água desce com muita força e mesmo assim as pessoas insistem em atravessar aquela área. A orientação é evitar, gente. Começou a chover, tenta parar a moto em um lugar com cobertura para que você espere a enxurrada baixar e poder passar, porque é claro que a água vai descer e não vem só água, né? Vem cheio de detritos, pedras e para derrubar uma moto e causar uma tragédia é muito fácil ali naquela região. Então é importante para você ir de casa ficar sempre atento, você motociclista, evitar passar por aquela região durante a chuva e carros também, né? Porque aquela área, como você vê nas imagens, sempre alaga. Então agora vamos conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nesta sexta-feira. Vamos aqui para o telão conferir como é que fica esse tempo em Vitória da Conquista nos próximos dias e também amanhã, né? Já que tem esse alerta de chuva. Como você pode perceber, é chuva durante todos os dias. Hoje a mínima foi de 19, a máxima chegou aos 29 graus e tem possibilidade de chuva ainda durante toda a noite, 68% a probabilidade de chuva. Amanhã mínima de 20, máxima 28 graus, 55% a probabilidade de chuva e tempo fechado e carrancudo para a Vitória da Conquista com alerta amarelo de chuvas intensas na cidade, tá? Já no sábado, mínima de 20, máxima 27 graus, 65% a probabilidade de chuva na cidade. E vale ressaltar, é importante ficar atento, porque essa chuva deve continuar até amanhã de sábado. Então amanhã a gente vai atualizando vocês aqui no Wesley Notícias sobre esse alerta amarelo, tá? Vamos agora para as cidades da região sudoeste, conferir como é que fica o tempo amanhã, tá? A gente sempre começa pelo município de Itapetinga, vai aparecer na sua tela agora. Por lá, a mínima é de 23, máxima 32 graus, sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva na cidade. Em Jequié, o tempo fica um pouquinho mais fechado, mínima de 22, máxima 30 graus, chuvas intensas na cidade, 58% é a probabilidade. Já em Dom Basílio, mínima de 21, máxima 28 graus, também tempo fechado, com possibilidade de chuva. Vale ressaltar que o alerta amarelo, está abrangendo aí todos esses municípios da região sudoeste, então todos eles em alerta aí para essas fortes chuvas e claro, a gente segue monitorando para deixar você de casa sempre bem informado, tá aí a previsão do tempo para vocês poderem se programar e entender um pouquinho como vai ser a sexta-feira nas cidades da região sudoeste. Vamos agora para um breve intervalo aqui no Wesley Notícias. No próximo bloco, vocês vão ver que quase metade dos casos de câncer no Brasil podem ser evitáveis
com a prevenção. E ainda a novela da Zona Azul, gente. Prefeitura de Vitória da Conquista muda mais uma vez a taxa de cobrança pós-atualização. Daqui a pouquinho eu te trago todos os detalhes, tá bom? E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, na sua tela 7734248766. Pegou o celular, escaneou o QR Code, mandou sua mensagem aqui. Manda para mim vídeo, foto, como é que foi essa chuva aí no seu bairro. Manda aqui que no final do jornal coloca no telão. Eu fico aguardando sua participação. 18h45, intervalo bem rapidinho. Eu volto já. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! 18h46, estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito obrigado por sua companhia. E aqui em Vitória da Conquista, a gente segue a novela da Zona Azul, é isso mesmo. A Prefeitura de Vitória da Conquista publicou nessa semana, no Diário Oficial, um novo decreto que suspende por tempo indeterminado e em caráter imediato a polêmica cobrança da tarifa pós-utilização, a chamada TPU, da Zona Azul do município. O documento revoga, gente, o decreto de novembro de 2025, que regulamentou a cobrança da TPU, e também o decreto de dezembro de 2025, que tratava aí da referida tarifa. Segundo o Poder Público, a decisão foi tomada após a identificação de que as determinações estabelecidas em reunião com a empresa responsável pelo serviço não estavam sendo cumpridas. Segundo a Prefeitura, algumas cobranças referentes ao mês de janeiro foram analisadas e serão canceladas, e outros ajustes foram adotados, a exemplo da ampliação do prazo de permanência na vaga de 2 para 3 horas e redução de 50% no valor da TPU para o pagamento em até 2 dias úteis, atendendo às solicitações da população e entidades representativas do comércio local, como a CDL e a ACVIC. Vale recordar que a tarifa de pós-utilização tinha sido implementada, gente, no mês de novembro, com cobrança efetiva no mês de janeiro, como alternativa, segundo o Poder Público, que evitaria multas de natureza grave fossem aplicadas aí de imediato aos condutores que não efetuassem o pagamento dentro do prazo. A medida esta que ocasionou diversas críticas da população e também de diversos setores da sociedade civil, com denúncias de tarifas excessivas, falha no sistema e falta de transparência. Ainda em nota, a Prefeitura informou que a empresa responsável pela administração do serviço de Zona Azul foi notificada para imediato cumprimento da decisão de suspensão dessa tarifa e por tempo indeterminado, e ainda solicitou da concessionária a apresentação de relatório detalhando as cobranças realizadas a fim de apuração de possíveis inconsistências. E segue aí essa novela, né? Agora a tarifa foi suspensa, primeiro reduziu 50%, agora suspendeu. Vamos ver aí qual será o desfecho, né? Porque a população reclamou e aí o Poder Público ouviu. Então tá aí a importância de quando a população está insatisfeita com algo que o Poder Público adota, é importante buscar meios de correr atrás dos seus direitos. Aí, ó, o resultado. A Prefeitura suspendeu o pagamento. É importante aí ouvir a voz da população sempre, né? E agora a gente muda um pouco de assunto para falar de saúde, gente. Um estudo internacional publicado pela revista The Lancet revelou que quase metade das mortes por câncer no Brasil poderiam ser evitadas. Segundo os dados, 43% dos óbitos estão ligados a fatores preveníveis, como o tabagismo, consumo de álcool, infecções como o HPV, além da falta de diagnóstico precoce e acesso adequado ao tratamento. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Quando fez o curso de Direito, Luiz não pensava em advogar. Era dono de uma metalúrgica e chegou a ter 45 funcionários. Queria entender melhor os contratos comerciais e as relações de trabalho. Mas, em 2015, fechou a empresa ao ser diagnosticado com câncer do tipo melanoma,
que atingiu até o fígado. O médico, então, aí nós vamos remover, fazer a cirurgia, vai encaminhar você para radioterapia, quimioterapia, e nós vamos trabalhar para o senhor ter a melhor qualidade de vida possível na sua sobrevida. Realmente, até me arrepia quando eu lembro que foi um choque, né? Porque foi uma sentença de morte, né? O advogado venceu a doença. Curado e saudável, se protege do sol e valoriza a vida. Máximo de proteção possível, são os cuidados que eu tenho com relação ao melanoma, né? Para não voltar, né? Seja de boné, protetor solar, camiseta com protetor de UV, né? O estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que até 4 em cada 10 casos de câncer são provocados por causas evitáveis, o que representa mais de 7 milhões de adoecimentos por ano. Entre os fatores que mais causam câncer estão o tabaco, as infecções e o álcool. Este médico oncologista foi consultor da OMS. Ele destaca que a prevenção depende de mudanças de hábitos, mas também de políticas públicas que disseminem informações e ofereçam ambientes mais saudáveis para a população. Instrumentos como a vacina contra o HPV, políticas de combate ao tabagismo que sejam eficientes, bem voltadas para a população, não é isso? Saneamento básico amplamente distribuído para diminuir, né, a chance de infecção por HPV, o Estado brasileiro atuando. No Brasil, é importante ainda se atentar à proteção ao sol. O câncer de pele é o tipo de tumor mais comum no país. A gente fala sobre exposições prolongadas, especialmente aquelas agudas, que a pessoa nunca vai na praia, e aquele dia ele vai na praia e passa 6 horas, né, lá exposto ao sol, e ele não usa o protetor solar, não repassa o protetor solar. Então essa exposição aguda, muito intensa, também tem um fator muito importante, especialmente para o melanoma. E seguimos falando de saúde aqui no ESB Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um novo medicamento para a prevenção do HIV. A chamada PrEP injetável de longa duração funciona, gente, como uma profilaxia de pré-exposição ao vírus e pode ser indicada a adultos e adolescentes a partir dos 12 anos. A Anvisa está agora estudando a incorporação do medicamento no Sistema Único de Saúde. A reportagem de Luiz Salviato. O silêncio nunca foi um bom remédio. Por isso, Lucas Raniel usa as redes sociais para falar sobre como é viver com HIV. Eu descobri que eu vivo com HIV muito novo, né, com 20 para 21 anos, numa cidade do interior daqui do estado de São Paulo. E eu estava finalizando a minha faculdade de comunicação social e no meio disso tudo eu descobri o HIV. E foi um baque, assim, as pessoas hoje em dia lidam um pouco melhor, né? Com o diagnóstico, mas ter descoberto o HIV naquela época, numa época que ainda não tinha tanta informação e tantas pessoas, né, falando nas redes sociais sobre esse assunto, foi meio que assustador mesmo. A primeira coisa que a gente vincula na nossa cabeça, na nossa memória, é o caso do Cazuza, Freddie Mercury, e aí já vem aquela sensação de morte, né, junto com o diagnóstico. E aí o nosso papel como comunicador, falando das nossas vivências com HIV, ajudam muito na redução do estigma e do preconceito, né, na sociedade. Desde o dia 12 de janeiro, a Anvisa aprovou o uso da PrEP injetável de longa duração na prevenção ao vírus HIV. Antes apresentado apenas em forma de comprimido de uso diário, a nova aplicação permite que o medicamento seja administrado a cada 6 meses. Ela vai entrar como prevenção à infecção. Então, ainda é uma realidade um pouco distante dos municípios, né? A gente recebe os insumos de prevenção direto do Ministério da Saúde. Então, para os municípios, principalmente nós municípios do interior, ainda é uma realidade um pouco distante, mas que a gente acredita que quando chegar a gente terá uma grande adesão. A gente já tem uma grande adesão por parte da PrEP comprimido, né, de uso diário. Então, a injeção facilitaria bastante para esses indivíduos, uma vez que a gente recebe indivíduos de vários municípios, né, não só de Conquista. No momento, a gente tem 628 pacientes que retiram a PrEP com a gente aqui no serviço, né? E essa demanda a cada mês só aumenta, né? De fato, é uma ferramenta inovadora do Ministério da Saúde que tem resultados positivos, né?
mesmo a gente vendo um número crescente de aumentos de casos de HIV, mas a PrEP, ela tem também a sua importância aí na prevenção, né, da infecção contra HIV. A PrEP, ou profilaxia pré-exposição, é uma estratégia importante para a prevenção do HIV e consiste no uso de medicamentos antirretrovirais que reduzem as chances de transmissão. É uma profilaxia que eu vou usar antes da exposição sexual, né? Então, para a PrEP é necessário um cadastro, né? O indivíduo, a pessoa que tem interesse em usar a PrEP, ela pode vir ao serviço. Esse primeiro atendimento, ele precisa ser agendado. Ele vai passar por uma consulta com o enfermeiro para estar avaliando e indicando a PrEP para ele, né? As pessoas a partir de 15 anos que tenham vida sexual ativa, elas podem retirar a PrEP, né, fazer uso da PrEP. Então, ou essa pessoa pode vir ao serviço ou ligar para agendar esse primeiro atendimento para ele estar retirando a PrEP. Poucos dias depois da aprovação da Anvisa, a Fiocruz confirmou que está à frente de um estudo para avaliar a incorporação do medicamento de prevenção ao Sistema Único de Saúde. Para Raniel, a quebra de patente deve ser acompanhada de um atendimento prioritário às populações mais vulneráveis. A gente precisa entender que, além desse avanço científico, né, e dessa aprovação da Anvisa, a gente tem outras barreiras para ser quebradas agora. Tipo, nosso trabalho agora é fazer com que essa patente seja derrubada, com que o preço da produção desse medicamento seja barateado num nível que possa ser distribuído para uma população específica, né? Quando a gente fala de PrEP injetável de longa duração, a gente não está falando também que todas as pessoas que estão tomando a PrEP via oral vão migrar de tratamento. Inicialmente, eu acho importante a gente distribuir esse medicamento para as populações que precisam desse medicamento. Ah, mas quais são essas populações? Aí se entende através de um estudo de pesquisa, onde, por exemplo, uma população que é vulnerável a ponto de não ter um teto, população que mora nas calçadas. Essa população, às vezes, não tem onde guardar a sua PrEP via oral diária. Aí a PrEP de longa duração injetável vai funcionar muito bem para essa população, porque essa população, quando se infecta com HIV, não consegue ter uma estrutura suficiente para se manter viva. E daí a gente vê os dados onde mostram, né, que cerca de 12 mil pessoas ainda morrem em decorrência da AIDS no Brasil. Esses dados deviam ser reduzidos a quase nada, porque a gente tem hoje em dia possibilidades de prevenção para fazer com que as pessoas não se infectassem com HIV. Em 2025, Vitória da Conquista se tornou o único município brasileiro certificado por eliminar a transmissão vertical do HIV, que é quando o vírus passa da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação. Vamos aqui atualizar vocês. Lembra que eu falei logo há pouco sobre um motociclista que acabou sendo arrastado? Vocês vão conferir nas imagens aí agora. Olha só, gente, a situação. Ele tenta atravessar a Avenida Siqueira Campos e olha o que acontece. Aí eles ficam presos na avenida, Siqueira Campos, cruzamento com a São Geraldo. Olha só a situação. Aí a passageira fica presa ali no carro, que ainda bem que apareceu nessas horas aí, muitas pessoas vão ajudar eles. Olha só que desespero, gente. Esse é o resultado da chuva em Vitória da Conquista, também da falta de drenagem na cidade. 18h58, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Amanhã você confere os locais dessa chuva em Vitória da Conquista no ESB Notícias Primeira Edição ao meio-dia com Mário Ribeiro. A seguir tem um Repórter Brasil. Fica com essas imagens que a gente encerra a edição de hoje. Espero que esteja tudo bem com eles. Melhor da noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Cuidado com a chuva.